Bom dia! Bom dia, Andreas, Ana Paula, Úrsula. Bom dia, Cris. Oi, Ana, tudo bem? Começando com secos e molhados, amor para essa sexta-feira. Bom dia, Silvia, aí, Fabrício. Quem não conhece Secos e Molhados ainda, então procura ali. Foi um rompimento com todas as certezas musicais na década de 70. Tanto figurino quanto expressão de rock progressivo, rock, o glam rock. Ficou entre as 5 bandas assim, das 100 listadas na revista Rolling Stones. Ficou em 5º lugar em 2008. É uma super banda. Projeta Ney Matogrosso para o mundo. Tá aí a história do Brasil. Bom dia, Camila. Tudo bem? Oi, Fran. Oi, Rosa. Oi, Odete. Franceli. Então, esse é o Secos e Molhados. Eu adoro Secos e Molhados. Adoro Mato Grosso. Sou um baita de um cantor, instrumentista. Vou começar a sexta-feira mais animada. Então, minha proposta é trazer umas músicas que vocês mais ou menos não conhecem, né? Para conhecer um pouco da história do Brasil. Vão dar uma lida, assim, estudar sobre isso. Para quem mais os novinhos ainda, os outros conhecem. Então vamos lá. Deixar ela acabar. Então tá bom. Secos e molhados. E aí, Fernando, oi, Gorete, acabamos de ouvir. Oi, Jéssica, Secos e Molhados, Amor, para sexta-feira. A gente está lendo, então, o Tishnahan, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, editora Bodh-Gaya, tradução Enio Burgos. Tá. E lembrando, né, a gente está no capítulo 71, faltam só 10, são 81, e esta é uma visão, né? É uma visão do budismo, não necessariamente a única, não necessariamente a mais completa, mas com certeza a mais poética, a mais livre, assim, a mais digerível para nós, né? Feita pelo Tishnahan, porque não adianta a gente ter um estudo do budismo que não seja digerível, palatável para nós, assim, né? Acessível para as pessoas. E o Tishnahan, ele consegue ter essa visão, assim, de deixar as coisas mais digeríveis. E claro, ele pegou algumas histórias, assim, né, que foi construindo ao longo da vida do Buda, né? Então, vocês vão ver que agora ele já está com 70 anos aqui. Então, são algumas histórias. Ele vai começar a fazer a sua caminhada na Índia dos 35 ali, né? Ele sai de casa aos 29. Até os 35 ele fica meditando, até alcançar a iluminação. Mas daí dos 35 até os 80, né, ele vai caminhar. Então, tu imagina quantas histórias. Quantas histórias. O Tishnahan, ele organizou algumas assim, né? As que ele achou que combinavam com a ideia de poder passar. Mas tem muita história, gente, tem muita coisa, muitos ensinamentos. Existe um site que se chama 84.000, que são os 84.000 ensinamentos do Buda, que são tradutores oficiais, assim, né? Então eles estão traduzindo todos os textos de sânscrito, pali, chinês, tal, para o inglês. Tá? E tem uma porcentagemzinha. Eles calculam que eles vão levar 100 anos fazendo isso. 100 anos. Parece que a previsão agora até 2035, não sei, uma porcentagem quase que acessível assim, para a gente ter dos ensinamentos. Para o inglês ainda, entendeu? Para o português tem uns 2% que tu tem acesso assim, dos originais, né? Então é muita coisa. Ele deixou um legado incrível. Tudo bem? Chegaram todos. A gente ouviu agora há pouco, então, Secos e Molhados, Amor. Depois procurem ali, é bem legal. Capítulo 71. A arte de tocar cítara. Quando a estação de retiro findou, o Buda foi para o sul e parou perto do Parque dos Servos, em Isipatana, o lugar onde havia preferido
proferido a sua primeira palestra Dharma sobre os 4 novas verdades há 36 anos. Olha, lembra? 36 anos, então ele está com 72 e 1, 71. Embora isso parecesse ter acontecido no dia anterior, muita coisa havia mudado desde então. Desde a primeira volta, a roda do Dharma tinha sido girada e carregada através de todas as regiões da bacia do Ganges. A gente fala a primeira volta do Dharma, alguns textos se estuda que teve 3 giros do Dharma. Tá? Já alguns estudos, assim, que eu já participei com alguns monges, eles sugerem que não houve 3 voltas do Dharma, mas que era uma volta só, mas que foi dividida para nossa melhor compreensão. Né? Então, o monge Joaquim ele vai falar isso. Para mim, né, a gente não tem tanto, não muda muito. As voltas ao longo da vida, né, os ensinamentos que ele foi completando, assim, porque senão as pessoas não iam entender. Imagina ele chegar assim e dizer toda essa compreensão. Aqui nesse livro a gente vai dizendo, tá, mas é isso aqui é o budismo? Não, gente, isso aqui é pontinha, sabe? Então ele vai colocando, assim, vai ensinando até os próprios monges dele, não coloca todo o ensinamento de uma vez só. Ele vai dar um ensinamento, depois ele vai completando, depois 6 anos parece que ele dá um segundo ensinamento que deixa eles desacordados, assim, 15 anos depois ele dá um outro ensinamento, mas tudo aquilo ele já tinha. Ele vai colocando aos pouquinhos, assim, né? Porque se colocar todo o ensinamento, passar todo o ensinamento de uma vez só, as pessoas piram. Acredite em mim. Porque é uma bomba na nossa mente. Uma bomba. O povo de Sipatana tinha erguido uma estupa. A estupa, vocês já devem ter visto lá nos templos, mosteiros, Três Coroas, por exemplo, tem aqueles obeliscos, né, quadrados assim com a ponta, é onde se guarda as relíquias do Dharma, né, dos ensinamentos, ou às vezes até cinzas dos lamas Rinpoche que morreram e tal, que atingiram para o Nirvana. Então são relíquias. O povo de Sipatana tinha erguido uma estupa para comemorar a primeira volta e um monastério fora construído. Nele, muitos bhikkhus viviam e praticavam. Após ensinar o Dharma e encorajar a comunidade ali, o Buda partiu para Gaya. Então, Bodh Gaya, sacaram? A árvore Bodhi lá em Gaya. Nossa, genialidades na sexta-feira. Impressionante. Ele parou em Uruvela para visitar a antiga árvore Bodhi, ou Bodhi, despertar, a qual achou ainda mais adorável o verde do que outrora. Muitas choupanas estavam agora espalhadas dentro da floresta. O rei Bimbisara planejava construir também uma estupa que homenagearia o local onde Siddhartha Gautama atingira o despertar. O Buda parou para visitar as crianças na vila. Elas não eram diferentes da que ele encontrara anos atrás. Lembra que ele gostava de ficar ali sentado com as crianças explicando e tal. O menino tratador de búfalos, Swasti, estava agora com 47 anos de idade e era um veterano respeitado na Sangha. Quando o Buda encontrou ele tinha 11. As crianças reuniram papaias maduros para ofertar ao Buda. Cada uma delas sabia recitar os 3 refúgios. De Gaya, o Buda rumou para nordeste, na direção de Rajagaha. Então, logo chegou à capital, ele se dirigiu ao Pico dos Abutres. Nesse Pico dos Abutres, já comentei outra vez, onde ele vai dar como teve o sermão do Jesus, né? Ele vai dar um ensinamento que é uma bomba absurda em todos os ensinamentos do mundo. Assim. Existe esse ensinamento, ele tem 100 mil estrofes, se não me engano. É gigantesco, imenso, ele existe real, assim, né? E depois ele foi resumido, né, para a gente poder chegar à compreensão dele. O que a gente estuda, já comentei, a gente estuda uma partezinha dele que tem 25 linhas só, que está contido todo o ensinamento. Tá? Então, tu vai abrindo, né? Tu vai abrindo o ensinamento e pode estudar tudo isso, mas ele é imenso, assim. Dizem que quando ele deu esse ensinamento, algumas pessoas morreram do coração. Então, não vou ler aqui para vocês, para não ter problema. Mas tiveram um ataque cardíaco porque da grandiosidade do tema e não souberam suportar aquilo. Então, tu imagina, eu estou aqui lendo Despertando com Dharma para vocês. Tá, não é para tanto. Lá encontrou o venerável Puna, que lhe contou sobre o seu trabalho de ensinar o Dharma na ilha Sunaparanta. Puna recém havia completado uma estação de retiro
lá com outros bhikkhus. O número de pessoas que tinham tomado refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha já se elevara para 500 naquela ilha. Nos dias seguintes, o Buda visitou os centros espirituais espalhados por toda aquela região. Uma noite, enquanto sentava em meditação em um dos centros, ouviu um monge cantando sutras. O Buda podia sentir que aquele irmão estava encontrando alguma dificuldade em sua prática. Na manhã seguinte, perguntou sobre isso. Ele disse: havia algo perturbador na voz dele, como se estivesse cansado ou desencorajado. O Buda podia sentir que aquele irmão estava encontrando alguma dificuldade em sua prática. Na manhã seguinte, perguntou sobre isso a Ananda e soube que o monge que cantara os sutras era chamado Sona. O Buda lembrou-se de tê-lo encontrado diversas vezes antes em Saravasti. Venerável Sona Kutikana fora ordenado sob a orientação de venerável Mahakakana e estudado com ele por vários anos na montanha Pavata, na região de Kuraragara. Gente, uns nomes. Sona era um rapaz de uma família rica. Era refinado e inteligente, porém de frágil constituição. Ele tinha de fazer um grande esforço para suportar a vida sem lar de um bhikkhu, comendo uma única vez ao dia e dormindo sob as árvores. Sua devoção à prática, porém, jamais esmorecera. Após um ano, ele foi levado por seu professor para encontrar o Buda em Saravasti. Naquela primeira vez, o Buda questionara: Sona, você desfruta de boa saúde? Tem alguma dificuldade na prática, ao mendigar ou espalhar o Dharma? Sona respondeu: Senhor, estou muito feliz, não tenho nenhuma dificuldade. O Buda instruiu Ananda a fim de que preparasse um lugar para Sona dormir em sua choupana. Uma outra cama foi arrumada. Naquela noite, o Buda sentou em meditação do lado externo, até as 3 horas da madrugada. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem a gente estava na aula de meditação, aí tem um participante aí que está aí, né? Ontem na aula de meditação presencial, a gente fez um grupo um pouquinho menor, né? Por causa da pandemia e tal, vocês já sabem, né? Nas quintas-feiras. E aí o pessoal relatando, eu estou conseguindo. Aí tem uns praticantes mais avançados, tem uns que estão começando agora. A ideia era misturar, assim, né? As experiências. Eu não vou dizer o nome dele, Alexandre Bartz, que está aí. Opa, né? Saiu. Aí todo mundo dizendo, eu estou conseguindo meditar 5, 10, 15, 20 minutos. Um dia eu falo, outro dia não sei o quê. E ele me larga essa assim, eu 2 a 3 horas por dia. Ai, gente. Só a Bruna mesmo para te aguentar, tá louco. Gente, tá louco. Tá vendo? Isso é um praticante. Mas tá bom, gente. Assim, não precisa ser 2, 3 horas. Que bom que tá fazendo. Mas 20 minutos pelo menos faço, né? 30, 1 hora. Mas, né? Tem sempre esses praticantes assim. Eu tô encorajando ele. Cara, vai longe. O Buda instruiu Ananda, então. Aí, naquela noite, o Buda sentou em meditação do lado externo até as 3 horas da madrugada. Né? Cônscio disso, Sona não conseguiu conciliar o sono. Quando entrou na choupana, o Buda perguntou: ainda não dormiu? Sim, mas vai dormir com o Buda sentado lá de fora me praticando, sem fim. Né? Não, senhor. A Cris estava lá, né? A Cris ouviu aquilo, deu aquele silêncio, assim, tipo... Como assim? A Bruna estava na aula também. A Bruna só olhou, meu Deus. Eu vivo com esse ser. Não, senhor, ainda estou acordado. Você não está com sono? Bom, então por que não recita alguns gatas que tenha memorizado? Então, os gatas são essas estrofes cantadas, né? Que daí tu memoriza. É um processo mnemônico, né? Mas é real, Andréas, né? Andréas Silva. É verdade, acontece isso nas aulas. Sona recitou 16 gatas contidos no Sutra sobre a respiração plenamente consciente. Sua voz era tão clara quanto um sino. Ele não tropeçava em nenhuma palavra, nem perdia qualquer estrofe. O Buda o elogiou. A Bruna dorme, né? A Bruna é uma coisa. Você recita belamente. Quantos anos faz que foi ordenado? Senhor, isto ocorreu há mais de 1 ano. Tive a experiência de uma única estação de retiro. Aquela foi a primeira vez que os dois se encontraram. Agora, quando Buda ouviu o canto de Sona, soube que seu discípulo deveria estar extenuado. Ele pediu que Ananda o acompanhasse até a choupana de Sona. Ao ver o Buda, levantou-se imediatamente para cumprimentá-lo. Siddhartha pediu que Ananda e Sona sentassem a seu lado e a seguir perguntou:
Antes de se tornar um monge, você era músico, não? Você era especialista em cítara de 16 cordas, não era? O Buda perguntou para o Sona. Sim, senhores, está correto. O Buda prosseguiu. Se você tocasse a cítara com cordas frouxas, qual seria o resultado? O jovem respondeu, senhor, se as cordas estiverem frouxas, a cítara estará fora de tom. E o que aconteceria no caso de as cordas estarem tensionadas em demasia? Se as cordas estiverem muito tensionadas, provavelmente arrebentarão. E se as cordas estiverem bem afinadas? Nem frouxas, nem excessivamente tensionadas. Se as cordas estiverem corretamente afinadas, a cítara produzirá uma refinada música. Assim é, Sona. Se uma pessoa for indolente ou preguiçosa, não fará progresso na prática. Se ela, porém, esforçar-se em demasia, ficará fatigada e desencorajada. Sona, conheça a sua própria força. Então é isso, gente. Pro Xande, que a gente fez brincadeira ali, para ele, essas horas é o tempo que ele precisa. Então tem os seus equilíbrios. Para outras pessoas é 20 minutos. Entendeu? Não é um mais ou menos. É tu fazer pleno, fazer com atenção plena, fazer exatamente. Não adianta, né, sentar 3 horas e ficar ali só contando caneirinho. Não é o caso do Xande, porque ele já é um praticante de muito tempo, né? Está comigo já há alguns anos, né? Então não é esse o caso. Mas tem praticantes que sentam e ficam ali ouvindo musiquinha, né? Não funciona. Então é isso, atenção plena. Não me alongar. Não force seu corpo e mente além dos limites. Então quem não souber fazer a prática vai estar só forçando desnecessariamente. Tem que saber fazer a prática. O Xande sabe fazer, né? A gente está orientando e tal. Somente então você alcançará os frutos da prática. Sona se levantou e cumprimentou o mestre, expressando sua gratidão pelo intenso vislumbre. Certa tarde, o médico Jivaka foi visitar o Buda. Falando nisso, Xande, vou fazer um comunicado aqui. Hoje, 1h30, 13h30, lá no Tal, nós vamos fazer uma prática, eu e tu, e eu vou te passar uma outra prática, que eu não passei ainda, para os alunos. Ok? Então vamos intensificar a tua prática. Fazer uma prática de Vipassana. Beleza? Marcado 1h30. Eu tenho paciente, daí tu me avisa. Tudo bem. E é só o Xande, não adianta vocês fazerem esse escândalo aí. Pronto, gerou ciúmes. Eu sabia. Jivaka observou admirado como o Buda escalava aqui, ó. Certa tarde, o médico Jivaka foi visitar o Buda. Lembra do médico Jivaka, aquele, né? O filho da Ambapali. Ele encontrou Gotama voltando da floresta de bambus e perguntou se podia caminhar com ele até a sua choupana no pico do Abutre. Jivaka observou admirado como o Buda escalava através das pedras. Agora, com 72 anos, estava tão saudável e vivaz como sempre. Ele andava com passos relaxados vagarosamente, com uma das mãos segurando sua tigela e outra erguendo a ponta do manto. Esses mestres, eles têm uma energia sem fim. Vocês conhecem o Lama Padmasambhava? Procurem ali, tem 100 mil vídeos dele. Eu já fiz dezenas de retiro com ele. Tem 75 anos, se não me engano. Tu não acompanha. É impossível tu acompanhar a energia dele. Assim. Ele fala 300 horas por dia e aí a gente não acompanha. Não tem como. Mas não tem problema, a gente marca outra hora, Xande. Fica tranquilo. Mas nós vamos dar um upgrade na tua prática. Venerável Ananda estava do mesmo modo. Jivaka se ofereceu para levar a tigela e o Buda entregou-a para ele sorrindo. Mas você sabe, o Tathagata escalou esta montanha centenas de vezes, sempre carregando sua própria tigela sem dificuldade. Mas chega uma hora, né? Os degraus incrustados na rocha que seguiam montanha acima tinham sido um presente do rei Bibisara, pai de Jivaka. Quando atingiram o último deles, o Buda convidou para sentar, com ele sobre uma grande rocha do lado de fora da choupana. Jivaka inquiriu sobre a sua saúde e viagens. Então olhou primeiro para o venerável Ananda e depois para o Buda. Com voz solene ele disse, Senhor, aí começam as confusões. Ó. Fofoca aqui aqui, vamos chegar junto aqui na sanga aqui. Né? Olha a fofoca do 2.600 anos atrás, para te ver como a fofoca vai longe no tempo. Senhor, sinto que devo lhe contar a respeito da situação aqui. Os eventos que estão sucedendo com a sanga estão diretamente relacionados à situação no reino. Creio que você deveria ficar a par dos acontecimentos.
O médico contou que tinha se tornado claro que o venerável Devadatta, o primo dele, aquele terrível, desejava substituir o Buda como líder da Sangha. Simples. Nossa, que arrogância. Ele já tinha angariado apoio considerável entre diversos bhikkhus, assim como entre a elite regente. Venerável Kukalika era seu principal conselheiro. Também estava respaldado pelos veneráveis Katamoraka, Tissa, Kundadeviputra e Sumadatta. Todos eles com grande quantidade de alunos. Venerável Devadatta era tão inteligente quanto eloquente. Era profundamente respeitado por muitos bhikkhus e discípulos leigos. Ele não tinha vindo e afirmado diretamente que se opunha ao Buda ou aos discípulos veteranos destes, mas fizera frequentes alusões à avançada idade do Buda, questionando se ainda possui a capacidade para dirigir a Sangha. É isso aí. Vai começando a acontecer, né? Chegou a insinuar que a abordagem do ensinamento segundo o Buda estaria já por demais obsoleta para suprir as necessidades dos mais jovens. Eu tenho que rir, sério, porque as pessoas são de uma arrogância impressionante, assim, naquele tempo, né? E hoje é a mesma coisa, igual, está acontecendo assim, ó, gente, está acontecendo briga em alguns lugares que vocês não imaginam, agora, hoje, dia tal, 16, está dando problema, eu sei. Mas aí assim, ó, coisa que eu não posso falar, né? Mas aí assim, que está ficando obsoleto. A gente ainda está estudando o mundo todo. Você não tem noção. Procurem assim. Milhares de pessoas estão engajadas em tentar traduzir e entender o que ele falou. E a gente ainda está estudando isso porque é muito impressionante, sabe? Então, obsoleto. Bonito. Devadatta desfrutava da sustentação de diversos discípulos abastados. O príncipe Ajatasattu, por razões que Jivaka não conhecia compreender, era o seu mais devotado sustentador. Assim como o rei Bimbisara reverenciava o Buda, Ajatasattu reverenciava Devadatta. Cada um tinha um rei ali para prover. Ele construíra um grande centro espiritual para Devadatta na montanha Gayasissa. No entanto, no exato lugar onde o Buda havia proferido o Sutra do Fogo para os irmãos Kasyapa e seus discípulos, que chegavam a quase 1 milhar. Então, na história, quem é que lembra de Devadatta? Vocês já foram alguma vez ler alguma coisa de Devadatta? Pois é. Então, não é Devadatta. O príncipe trazia pessoalmente oferendas de alimentos e assistia às palestras dharmas de Devadatta também. A influência de Devadatta crescia diariamente. Quase 400 bhikkhus já haviam jurado seu apoio a ele. Jivaka olhou para o Buda, então baixou sua voz. Senhor, não creio que em si mesmo essas coisas que acabo de contar sejam causa suficiente para preocupação. Mas há uma coisa que me preocupa grandemente. Eu soube que o Ajatasattu está ansioso por assumir o trono a fim de implementar suas próprias demandas. Ele acha que nosso pai monopolizou o trono por muito tempo. Nosso pai é o Bimbisara, né? Do mesmo modo que Devadatta está impaciente para que você lhe passe toda a liderança. É de fato minha crença que venerável Devadatta tenha plantado pensamentos perigosos na cabeça do príncipe. Senhor, tenho tido essa impressão cada vez que visito o palácio para atender à saúde da família real. Se alguma coisa inesperada acontecer ao rei Bimbisara, você e sua sangha poderiam ser implicados. Por favor, Senhor, atente para isso. O Buda respondeu, obrigado, Jivaka, por contar ao Tathagata sobre a situação. É importante conhecer o que está se sucedendo. Não se preocupe. Vou ver isso para que a sangha não seja arrastada em direção a qualquer circunstância desafortunada. Então vocês imaginem se em algum momento a história tivesse desvirtuado, né, para Devadatta, assim. Seria uma grande perda para o mundo, assim, desses ensinamentos. O médico inclinou-se para o Buda e desceu a montanha. O mestre instruiu Ananda para não falar com ninguém sobre o que o Jivaka havia comentado. 10 dias depois, o Buda deu uma palestra dharma para uma assembleia de 300 discípulos na floresta de bambus. O rei Bimbisara estava entre os presentes. O assunto foi os 5 poderes necessários para se nutrir dos frutos da iluminação.
São eles confiança, energia, mente atenta, concentração e verdadeira compreensão. Quando o Buda terminou de falar, e antes que alguém pudesse lhe dirigir quaisquer perguntas, venerável Devadatta levantou-se e inclinou-se dizendo: Senhor, você já está com a idade avançada. Ele também estava, não entendi qual é dele. Sua idade não é mais o que era. Você merece descansar imperturbável e levar uma vida livre de quaisquer irritações nos seus derradeiros anos. A tarefa de liderar a Sangha é pesada demais para o Senhor. Por favor, aposente-se. Deixe-me servi-lo como líder dos bhikkhus. O Buda olhou para ele e respondeu: Devadatta, obrigado por sua preocupação, porém, o Tathagata ainda goza de boa saúde e adequada força para liderar a Sangha. Venerável Devadatta voltou-se para a comunidade. 300 bhikkhus levantaram-se e juntaram as palmas das mãos. Devadatta insistiu. Há muitos outros bhikkhus que concordam comigo. Por favor, Senhor, não se preocupe. Eu tenho capacidade para liderar a Sangha. Permita-me livrá-lo de seu fardo. Mas olha só, petulância, meu rapaz. O Buda disse: já basta, Devadatta. Não diga mais nada. Há vários discípulos veteranos que possuem maiores habilidades que as suas. Pá, que vergonha. E não pedia nenhum deles para assumir a liderança da Sangha. Muito menos ainda estaria inclinado a transferir-lhe tal liderança. Você ainda não possui a capacidade de liderar a comunidade de bhikkhus. Ah, ficou chato para ele, gente. Ficou bem ruim. Pensa se eles tivessem internet naquela época, todo mundo fazendo selfiezinho, filmando e fazendo os memes de Devadatta. Isso ia ficar chato pra caramba. Olha o Devadatta levando um pito do Buda. Venerável Devadatta se sentiu humilhado diante da grande assembleia. Sua face enrubesceu e ele sentou-se enraivecido. No dia seguinte, no pico do Abutre, Venerável Ananda confessou ao Buda: Senhor, sinto grande dor pelas atitudes do irmão Devadatta. O Ananda era uma doce, uma flor de pessoa. Temo que ele tente alguma forma de retaliação contra você por tê-lo criticado diante da comunidade. Temo que uma cisão possa ocorrer na Sangha. Com sua permissão, gostaria de falar privadamente com Devadatta e oferecer-lhe aconselhamento. Ananda foi severo bastante com Devadatta, perante o rei e a comunidade, porque quero deixar claro que não o tinha escolhido para suceder-me como líder dos bhikkhus. Qualquer atitude que ele tomar agora será em seu próprio nome. Se você pensa, porém, que falar com ele o ajudará a acalmar-se, por favor, faça isso. Poucos dias depois, Jivaka foi visitar o Buda, o médico, né? Ele informou de que ouvira dizer que Devadatta arquitetava criar uma grande divisão na Sangha. Porém, através dos quais meios ele ainda não sabia. Ah, deixa dividir. Às vezes, sabe, faz. Se eu fosse o Buda, né, se eu me tornar Buda, eu já digo que está dividir. Divide, não tem problema. Por isso que eu não sou Buda, porque eu não tenho paciência. Tá bem, gente? Então, é sexta-feira. Vamos botar de volta a musiquinha, né, para a gente terminar o dia. A proposta com amor, secos e molhados. Ali, ó. Acorda, Bruna, aí, Xande. Vamos. Olha o Rubias chegando agora. Gente, a pessoa chega no fim da... Que coisa, sério. Bom dia para vocês. Boa sexta. Até amanhã. A gente está aqui de novo. Leve como uma pluma. Leve pousa. Tudo muito bem. Então, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um dia desse eu vou fazer toda a prece completa do tibetano para vocês verem como é bem linda. Tá bem? Isso aqui é um resumo que a gente faz do Zen. Então, eu vou construí-la toda. Bem bonito. Boa sexta.